Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra o fascismo, pelas liberdades e contra as imbecilidades. Estamos dando início a mais um Arte e Repressão no período de 64 a 85, durante a ditadura civil e militar. Hoje nós vamos focalizar o senhor André Gézilo, conhecido por todos nós como o senhor Vandré Gézilo, conhecido como Geraldo Vandré. Conosco estarão vários elementos, várias pessoas da alta sociedade brasileira, que vocês vão conhecer agora. Abre a tela, Pedrinho, para eu apresentar. Pedro Rocha, nosso administrador, na tela em cima. O Felipe Breyer, que é o nosso historiador e pesquisador musical. E convidamos o Sálvio Cotter, que é editor, escritor, filósofo, e é um companheiro também que tem estudo sobre Vandré, e que está sempre com a gente, e quem está escrevendo a minha biografia. Boa noite, Elvis Reis. Senti sua falta no sábado, não sei onde você estava. Boa noite, bem-vindo. Olha só, posso ler o Elvis? Boa noite, Cotter. Boa noite, Felipe. Boa noite. O Elvis justificando justamente essa ausência. Boa noite a você que está nos acompanhando no canal. Boa noite, galera boa. Sábado não pude participar porque estava no sítio do meu sogro e não tinha sinal, mas hoje estou aqui junto com vocês. Alegria. Dimitri sentiu sua falta, Elvis. E aí, bem-vindo, Siqueira, Sálvio e Felipe. Falaremos sobre o quê? Boa noite do Sálvio, boa noite do Felipe, primeiro. Vamos lá. Então, vai haver uma boa noite aqui para o meu queridíssimo, amadíssimo, bem-vindo, Siqueira, para o Pedro, para o Felipe, e especialmente para o pessoal que nos acompanha aqui, né? Que é por eles que a gente está aqui, né? Acho que você está incomodando o Felipe, bem-vindo, que ele está olhando para cima para você. Estou olhando para vocês, estou emocionado porque eu estou aqui no meio de feras, só feras. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está assistindo. E hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante, mas eu vou, sinceramente, me sentindo muito honrado, deixar que o nosso amigo Cotter aqui fale o assunto de hoje. Diga, Cotter. O assunto de hoje é o Geraldo Vandré, né? O bem-vindo já tinha dado a dica aqui. E realmente, né, nada mais a propósito, né, Felipe? Você sabe que o período que ele viveu, o período que a gente vive, o período que ele viveu foi a essência artística dele. E o período que a gente vive hoje, eles têm muitas similaridades, né? Então, parece assim que nunca fez tanta falta o Vandré, mas ele não faz falta porque ele registrou, né, aquele período dele. A gente vai ter a oportunidade de falar depois sobre os quês e porquês de ele ter se afastado, né? Inclusive, eu tenho depoimento de gente que conversou com ele, dos motivos dele, mas eu gostaria de ressaltar inicialmente assim, a importância dele, né? Porque ele aparece assim como uma força da natureza, como uma brasilidade que estonteava as pessoas, né? E enquanto outros grandes músicos, tão importantes quanto, não é uma questão de ficar comparando quem é mais importante, mas enquanto outros estavam procurando as guitarras, estavam procurando o jazz, estavam procurando, ou então mesmo a bossa nova, uma novidade ultra-urbana, né? O Vandré, ele dispara com a disparada, né? Ele vem trazendo a viola caipira, né? Um ritmo disfarçado de nordestino, porque aquilo não chega a ser nenhum ritmo identificável, assim, que não seja um ritmo próprio do Vandré, né? Mas, e aí com uma letra contundente, trazendo as características dele, principais, né, que eu entendo, que ele é um épico, como um épico da antiguidade, né? Ele é uma espécie de uma mistura de um Aquiles, a impetuosidade, né, que o Aquiles tinha, mas com a reflexão que o Hamlet tinha, né? Ele para mim é uma fusão assim do Aquiles com o Hamlet, né? Mas também nunca deixou de ser um Werther, né? Um dramático, né? Um cara capaz de se matar como ele realmente se matou. Vou tentar mostrar para vocês depois no texto dele que ele resolveu se matar, né? Ele tem até a data da morte dele, não da pessoa, mas do cantor, né? Do Geraldo Vandré, que é um pseudônimo dele, né? Ele marca essa data como a data do AI-5. Né? Quando você perguntava para ele do Geraldo Vandré, ele falava: o Geraldo Vandré morreu.
né? E aí eu tenho, inclusive, um texto com o depoimento dele, mas eu não queria me alongar aqui, eu acho que podia fazer uma próxima participação. Na verdade, eu queria frisar, antes da gente começar a entrar mais específico, o que é que tem em cima da sua cabeça, Felipe? O que é que rola aí? Está caindo o lustre? Você, meu querido. Ele tá olhando para você, igual eu tô olhando pro Cotter aqui, ó. A gente está lá em cima? Tá, ué. Não, é porque para as pessoas que estão assistindo, parece que eu estou olhando para ti, olha só. É verdade. Meu Deus do céu, eu sou um imbecil completo. Então, se eu fizer assim, eu estou olhando para você. Tá ótimo. Não, você tá olhando pra tela, tem que fazer assim. Isso aí. Ih, meu Deus, viu minha careca? Pois fale, bem-vindo, diga. Segunda-feira, né? Falando de arte e repressão nessa segunda-feira, a gente pode dizer que o Bolsonaro daqui a pouco pede música no Fantástico, se caiu o terceiro ministro aí nessa conjuntura louca aí, né? Ele já pode pedir música. Caiu o Pazuello, caiu o Ernesto Araújo, caiu o Fernando Azevedo. Eu tô falando só na segunda, só hoje. Eu tô falando só hoje, se ele quiser, daqui a pouco ele pede música no Fantástico, né? Tá quase. Exatamente. Os ministros militares estão reunidos pensando se vão pedir demissão conjunta das 3 Forças Armadas. Isso é uma situação de crise militar, E não é favorável para Bolsonaro, pode ter certeza disso. É o rompimento. Porque, na verdade, ele queria tirar o Pujol. Eu sei que o nosso assunto é Geraldo Vandré, mas a gente não pode deixar de estar up-to-date do que está acontecendo. Up-to-date significa um dos sorvetes de marshmallow. Up-to-date em cima do que está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro queria tirar o Pujol do comando do Exército. E para tirar o Pujol, ele teve que tirar o ministro da Defesa. Mas aí os outros ministros militares que sabem desta maracutaia, dessa manobra, estão injuriados. Já estavam injuriados da maneira como o Pazuello foi rifado, comprometendo a imagem do Exército. Para retirar o Pujol, então a gente está, eu acho, estamos começando uma crise militar, ou não, mas em suma, se for uma crise... Se é uma crise militar ou não, a gente não sabe, né? Mas é que lembra muito a conjuntura de antigamente, a gente lembra, não lembra, bem-vindo? É similar, embora não seja semelhante. É similar, o Cotter sabe bem a diferença entre similar e semelhante. É similar, embora não seja semelhante. Mas se os 3 ministros militares deixam vagos cargos, e o Ministério da Defesa também, eles deixam Bolsonaro nu, a pé, no meio da estrada, sem apoio militar. Ele vai ter que nomear comandantes militares, ele vai ter que mexer em toda a hierarquia militar. E se é um golpe militar ou se é um movimento militar, não é a favor do Bolsonaro. Com certeza não é a favor do Bolsonaro. Mas vamos falar... Eu recebi uma relação aqui com 6 nomes que serão trocados entre ministros, Secretaria de Governo, AGU, e já é oficial isso aqui, segundo o Megafônico, que é um... Já é oficial, já anunciou agora, ele lançou nota falando que... Posso ler aqui, bem-vindo, rapidinho? Pode, por favor. A nota. O presidente Jair Bolsonaro alterou a titularidade de 6 ministérios nesta segunda-feira, dia 29. As seguintes nomeações foram publicadas no Diário Oficial e faço saber o seguinte: Casa Civil da Presidência da República será o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres, ministro da Defesa General Walter Souza Braga Neto, ministro das Relações Exteriores embaixador Carlos Alberto Franco França, Secretaria de Governo da Presidência da República, deputada federal Flávia Arruda e Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, Secretaria Especial de Comunicação Social, Ministério das Comunicações assina essa nota. É isso. E ainda tem aí a mudança dos 3 ministros militares que deve estar vindo por aí também. Os comandantes, né, os comandantes maiores das Forças Armadas, tanto a Aeronáutica, Marinha... Eu faço uma pergunta para o Pedrinho. Eu sei que nós estamos discutindo Vandré, a gente volta já à discussão do Vandré. Pedrinho, você acha que o Centrão está pedindo a cabeça dessa gente? Que isso é um avanço de Centrão sobre o governo? Eu acho que é um reflexo de 2 semanas atrás, quando os banqueiros e o mercado começaram a abrir mão do governo. Então, o Centrão também já está meio que... o Centrão não teve escolha no Ministério da Saúde já e tal. Foi o que a gente falou lá atrás, quando a gente comentou lá atrás sobre esse lance do Centrão. O Centrão fechou com o Bolsonaro, mas é que nem cartão pré-pago no celular, né? Ele só funciona quando coloca crédito. E não teve crédito colocado ali. Então, a conta vai vir e vem de todos os lados. Eu acho que Bolsonaro agora rompe com as Forças Armadas, eram aliados importantes para Bolsonaro nesse momento. Ele rompe e ele fica nu.
conforme você falou, ele fica nu, ele agora abre uma crise com as Forças Armadas e tem que ver se vai ter general disposto a se lambuzar ainda nessa história horrenda que o Bolsonaro está criando. E perde pontos com o Centrão, porque, por exemplo, o ministro de Relações Exteriores não era o nome indicado pelo Centrão. Mais uma vez, ele dá um dibre no Centrão. Ele, na verdade, ele continua fazendo uma política tosca. Quando todo mundo achou que ele elegendo Arthur Lira, ele se recolocaria na política, ele continua fazendo uma política tosca, isolada, só que ele vem se isolando porque a crise vai cada vez agravando mais. Ontem, o presidente do IBGE pediu demissão, enfim, está todo mundo no ano de censo. Isso é uma crise absurda, isso é muito importante para a economia brasileira, né? A economia fica muito descreditada do lado de fora, né? A gente é o epicentro da Covid-19 no mundo, então a gente já está mal com isso, a gente é mal gerido, a gente está com a economia mal das pernas, o ministro da Economia é um zero à esquerda dentro do mercado financeiro mundial, então o Brasil está muito mal, os banqueiros já abriram mão com aquela carta que lançaram, o mercado também está abrindo mão, está todo mundo meio que abrindo mão, vacinação meio que devagar, quase parando. Ele tenta mudar o discurso, ele faz um discurso mais paz e amor, só que, na verdade, ele cada vez se isola mais. Ele fala uma coisa de público e, na verdade, que a gente sabe o que ele pensa, e não só nós que sabemos agora, né? Todo mundo, o mercado financeiro e o próprio Centrão, que representa essa turma, está sabendo que governo é esse. É bom e é ruim. É bom e é ruim. A gente tem que analisar as cenas dos próximos capítulos, ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos voltar, então, para o Geraldo Vandré. Desculpe. Puxando a sardinha para a gente, eu acho que uma das coisas tristes é a gente saber que o Geraldo, ou melhor, quem é na vida real o Geraldo, está triste com tudo isso, né, que está acontecendo. Isso é muito... É porque ele não, como o Cotter falou, ele não se chama mais Geraldo Vandré, porque esse é o nome artístico dele. Não, esse é o nome artístico dele. Vandré é uma variação do sobrenome do pai dele, é uma abreviação do sobrenome do pai dele, o Vandré. Então ele usa o sobrenome completo dele para dizer que ele não é mais Geraldo Vandré. Geraldo Pedrosa de Araújo Dias. Peraí, os dois falaram ao mesmo tempo, eu não consegui entender. Vai, Cotter, vai. Vai, Cotter, diga o nome completo. Geraldo Pedrosa de Araújo Dias. Isso, e o Pedrinho tinha dito o quê? O pai dele se chama José Vandré Giselo. Vandré Giselo, exatamente, Vandré. Bom, a mim eu estou falando de Geraldo Vandré. Quando falou Geraldo, eu lembrei do Castrinho. Falei, caralho, tá falando do Geraldo. Geraldo. E aí, olha só, o Elvis trouxe Carmen Miranda. Eu gostaria de dar só um pitaquinho naquilo que vocês estavam conversando, que é a respeito da saída dos militares, né? Eles quererem se descolar, talvez agora, né? Depois de mamar nas tetas, talvez eles estejam se descolando. Eu queria lembrar que a elite tentou se descolar muito recentemente, e hoje saiu o vazamento mostrando que a Lava Jato tinha a mesma preocupação, reconhecendo que eles foram parte importante na eleição do que eles chamam de Bozo, não sou eu que estou falando, eles que chamam assim, Bozo, e que era importante eles se desligarem da imagem do Bozo, porque o Bozo poderia acabar com a democracia e a Lava Jato não poderia ficar ligada ao Bozo por causa disso, senão ela ficaria prejudicada junto à imprensa, que para ficar bem com a imprensa, ela tinha que ser descolada do Bozo. Então, nós estaremos falando da Lava Jato, da elite bancária e financeira e dos militares, como vocês bem estavam colocando agora. Só para... E aí, voltando para a nossa... Voltando, olha só, o Elvis já trouxe até Carmen Miranda aqui para falar dos ministros. Hoje o Elvis trouxe de volta a musicalidade, fazendo uma ponte de lá para cá para a gente voltar para o Vandré. Valeu, Elvis, obrigado. Cai, eu não vou te levantar. Cai, quem mandou escorregar? Mas o que eu quero falar sobre Geraldo Vandré, antecipando os nossos companheiros Felipe Breyer e o Cotter, é que a gente pensa em Geraldo Vandré só em Caminhando. Pensa em Geraldo Vandré como o revolucionário que fez a música Caminhando. Ele surge em 1968 com esta música. Não, a caminhada política rebelde de Geraldo Vandré vem desde 1963. Ele participou de reuniões com o Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC da UNE, mas não se adequou exatamente àquele ambiente, não porque era de esquerda,
por divergências. O Cotter talvez pode explicar isso melhor, quando o Cotter fala sobre musicalidade, sobre nordestino, sobre o uso de instrumentos. Por exemplo, em Disparada, ele usa uma caveira de burro como instrumento musical, que é bem nordestino. Mas ele, em 63, já era um homem de esquerda. Em 64, em 65, em 66, ele vem fazendo músicas, até que ele chega em Disparada. Como diz Cotter, o Salvio disse no vídeo passado, tem uma exegese muito interessante, porque não é só a letra, é a cadência da música que leva a gente a pensar numa música mais revolucionária. Até que ele chega encaminhando. Quando ele chega encaminhando, já tem toda uma história, que o Felipe Braia também vai relatar, uma história de música de esquerda, de participação em movimentos de esquerdas. Ele cantava em sindicatos, cantava em movimentos, cantava em participações de atos públicos e atos políticos. Ele tinha a visão própria da esquerda dele. Ele tinha uma ideologia própria, pelo que eu pude ver e pude saber. Então, eu só quero introduzir que Vandré não surge encaminhando apenas. Vandré tem uma história anterior. E agora é com o Salvio e com o Felipe Braia. Mas antes disso, a Berta deixou aqui para a gente um superchat falando que o tema de hoje é muito bom, nesses dias turbulentos. A presença do Salvio trará muita riqueza ao assunto de hoje. Que bom, a Berta elogiando aí o convidado especial. Muito obrigado. Bem-vindo. Eu queria saber uma coisa de ti, antes da gente dar prosseguimento. Qual era a visão que vocês tinham do Vandré naquele período ali, de 60, até mesmo antes de 64, até 68, quando ele vai exilado? Como foi o processo para vocês na época de relação com a obra dele, de relação com a figura dele, não só nos festivais, mas nos locais de apresentação? Olha, eu não era músico, não sou músico. Quer dizer, quem podia falar mais sobre isso seria o Chico, seriam as pessoas que participaram do festival com ele, né? Nós, da esquerda, não tínhamos muito a ver com o Vandré. O Vandré era recolhido, o Vandré tinha posições próprias, muito nacionalistas, muito de brasilidade, como diz o Salvio Cotter. E a esquerda estava muito envolvida com outro tipo de linguagem. O Vandré reclamava, por exemplo, de que nós não dávamos vez aos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, que haviam compositores trabalhadores com outro tipo de linguagem, diferente da Bossa Nova, que é a contraposição dele com a Bossa Nova, que o Salvio pode falar melhor disso. O Vandré reclamava que existiam compositores populares que não tinham vez nas gravadoras, nas rádios, e nem na elite cultural da esquerda. Ele tinha uma posição muito própria. E esse isolamento não fazia dele uma pessoa endeusada como Vinícius, como Carlinhos Lira, como Vianinha, como Paulo Pontes. Ele não fazia exatamente parte dessa patota. Ele tinha um mundo pessoal dele de pesquisa, e de pesquisa extremamente variada, de vários ritmos, de várias buscas. Há uma presença nordestina muito forte na música dele, como diz o Salvio, porque ele vai para o Nordeste pesquisar, porque ele vai abrir mão, porque ele se coloca... O Salvio puxou um tema muito interessante. Ele disse, enquanto a turma estava buscando guitarras, ele estava procurando instrumentos nordestinos, instrumentos nacionais. Ele tinha essa posição. Então, ele era um pouco isolado, na verdade. Não era uma figura, não era um arroz de festa. Ele não era uma esquerda festiva. Ele tinha uma outra visão. Então, eu acho que respondi a sua pergunta, filho. Sim. Aí, antes de passar para a gente entrar mais um cadinho no assunto, posso ler um cadinho de superchat que chegou aqui? Amém, igreja. A igreja disse amém, amém, aleluia. Que chegou logo cedinho aqui foi da NL, com a sua sempre presente Rosinha, mandou para a gente aqui, só que não apareceu. Você sabe que a NL mandou uma abraçada de rosas verdadeiras para o Dimitri no sábado, no aniversário. Ele deve estar de ressaca até hoje. Até hoje. Ele fez um vídeo. Ele tomou uma garrafa inteira de saquê. E falou assim, eu não sei como é que apareceram 3 barcas de comida japonesa na minha casa. Ele me mandou uns 20 vídeos ontem, na noite de sábado. Exatamente. Declaração de amor a você, tudo. O João Baca botou aqui, peidaram no Brasil, tá cheirando mal, já faz tempo, viu? Quem passou aqui também, deixou um superchat pra gente, foi a Elizabeth Laming. Boa noite, sempre feliz em poder assistir Arte e Repressão. Um grande abraço. Elizabeth Laming, nossa companheira, participando do DCM, participando aqui da nossa live, participando na quinta-feira. Grande abraço, companheira. Olha o Senatori, temos que fazer uma corrente por você. Eu não digo corrente de oração, mas uma corrente positiva. Tem para levantar bastante seu astral, para você voltar à luta redobrado.
Eu sei que você já está melhor. À medida que você participa do chat, junto com a gente. Você sabe disso. Nunca deixei de estar com vocês. Vamos lá. Camaradas, essa troca é lixo por lixo, nada novo sob o sol. Vamos às histórias dos subúrbios. Em tempos sisudos, a saída é recolhimento para fazer ciência, como sugeria Plínio, o Antigo. Aí, tocou no Cota. Olha lá, o Cota tem o que falar sobre isso. Então vai, Cota, está contigo a palavra. Puxa aí, Geraldo Vandré, e depois passa para Felipe, porque eu estou aqui só para... Eu acho que o Felipe está aguardando aí, Felipe. Não, tu pode... Não, pode pegar água para mim, vou pegar água. Tranquilo, pode ir. Então, pode começar, Cota. Então tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente recebeu um livro, a gente ia publicar uma biografia do Vandré. Eu cheguei a fazer a revisão do livro e tudo mais, mas acabou que o autor já tinha avisado que ele tinha um contrato com outra editora, podia ter problema, e acabou tendo, e acabou não saindo pela Cota essa excelente biografia escrita pelo Vitor Nuzzi. Mas eu queria ler para vocês, se vocês me permitirem, um pequeno trecho de um prefácio do João Paulo Soares, que é muito revelador, porque se fala muito da loucura do Vandré, mas é interessante por isso e por outros motivos. Deixa eu pegar um recorte aqui. E como ele conversou com o Vandré e tal, ele tem, digamos, lugar de fala melhor. Diz ele: conheci Vandré perto do início dos anos 2000. Era difícil andar do lado dele sem virar ator coadjuvante. Na rua, na padaria, no ponto de táxi, na recepção do hotel, no restaurante, e até quando dirigia, Vandré estava o tempo todo dramatizando. Naquela época, ele ostentava uma longa barba branca e um rabo de cavalo igualmente longo e branco, preso por um elástico cor-de-rosa. Eram espetáculos quase diários em praça pública, em que ele assumia um gestual agressivo e um discurso fragmentado, cheio de metáforas, parábolas, citações e provocações. Nesse trecho aqui, que eu acho que ele fala de um Vandré que eu acho que se aproxima do Hamlet, que eu vejo quando eu vejo o Vandré, o Hamlet do Shakespeare, né? Continua ele. Uma vez fui encontrá-lo no apartamento dele no centro de São Paulo, para mais uma sessão de, aspas, entrevistas. Parecia um pouco agitado, como de costume. Descemos conversando amenidades no elevador e assim continuamos até atravessar a porta de entrada do prédio. Nesse instante, com o rabo de olho, ele percebeu que o porteiro, um senhor tão ou mais velho que ele, na casa dos 70, havia deixado sua bancada no saguão e também se aproximado da calçada. Aí aspas para o Vandré agora, falando com o Paulo aqui. Estás vendo? Cochichou o Vandré. Ele quer escutar nossa conversa. Ele é um informante. Emendei um pode ser, meio desajeitado, mas ele não ponderou. Virou-se para o porteiro e começou a berrar. Vocês mataram Cristo, traidores, víboras, raça de traidores, raça de traídos e traidores. O porteiro não disse nada, balançou a cabeça em sinal de reprovação e voltou tranquilamente para o entorno do prédio, como quem já perdera conta de quantas vezes vira cenas iguais àquela. Vandré tampouco se incomodou. Caminhou até a calçada, a passos largos, e voltou sua ira contra os que passavam na rua. Raça de traidores! Raça de traídos e traidores! Pedi que tentasse se acalmar. Não estou nervoso, respondeu. Estou sendo enfático. Depois baixou a voz. Tu não entendes? O que tu vês é um personagem. Essa barba, essa loucura. Eles me olham e não entendem nada. Balbuciou para em seguida retomar a ênfase. Não entendem nada, ouvisse? Nada. É isso que a tua sociedade merece de mim. É isso a minha verdadeira música de protesto. Ele continua aqui, mas acho que para a leitura aqui, para a nossa conversa, já é mais que o suficiente. Eu acho impressionante essa passagem, né? Acho que revela, o Bem-vindo sabe, eu mesmo já divulguei com ele a hipótese de o Vandré ter sofrido lobotomia quando ele esteve, né, digamos assim, de posse das Forças Armadas Brasileiras, assim que ele voltou do exílio, né, por intermédio de um amigo do pai dele, que era um general, uma coisa assim,
pai dele era pediatra do filho de um general. Era um brigadeiro da aeronáutica, Brigadeiro, isso, obrigado, é isso. Essa pessoa, e aí ele acabou lá no Hospital da Aeronáutica, e até hoje ele é ligado à aeronáutica de alguma maneira, mas eu acho que esse trecho mostra que, primeiro assim, que eu estava errado, né? Acho que quem passa por lobotomia não teria toda essa sagacidade, toda essa presença de espírito. E aí eu quero também, ao mesmo tempo, concordar com o Bem-vindo, quando ele fala que ele sofreu vandrelização, quando ele foi perseguido pela Polícia Federal. Isso, eu estou querendo concordar que eu tinha discordado, né, de você quando você falava isso, porque eu achava que o Vandré não era por perseguição, que era por lobotomia, mas na verdade ele realmente sofre tudo isso de uma maneira, e a maneira que aparentemente ele mesmo declara ter encontrado para combater tudo isso foi esse silêncio sepulcral, e essa atitude, né, enfim, essa postura que ele traz desde então, né? Então, isso para tratar, digamos, do pós-Vandré, né? O Vandré, depois de ter fugido do Brasil numa Kombi, ele quando saiu o AI-5, ele estava dando um show em Goiânia. Mas Goiás, isso. Em Goiás, Ele entendeu que a coisa estava feia, ele conseguiu fugir até o Rio, não foi para São Paulo, onde ele estava sendo mais que procurado, ficou na casa da viúva do Guimarães Rosa. Durante uns 2 meses, mais ou menos, ele ficou na casa dessa viúva, escondido, até que ele empreendeu viagem para o Paraguai e tal, para conseguir chegar no Chile. Era o Chile de Allende naquela época, né? Não. Não era Allende ainda. Não era, Allende se elegeu em setembro. Era Frei, era o presidente de direita Eduardo Frei, que foi eleito com apoio da CIA. Exatamente, mas aí logo depois veio Allende. Mas só permite, Sálvio, ele sai, ele é expulso, ele é mandado embora do Chile, de Frei, porque ele começa a se envolver na política interna do Chile, a militar na esquerda do Chile, e vira persona não grata, e ele vai para a Argélia, e da Argélia ele vai para a Europa e volta no Chile de Allende, ele volta para o Chile de Allende. É verdade. Só para relembrar na memória, ele volta para o Chile de Allende, na verdade. Então, há uma visão de Vandré, me permita lhe interromper, e permita Felipe Braia, há uma visão também de que ele para de fazer música não por lobotomia ou por vandrelização. Por exemplo, eu faço esses vídeos de protesto, né? Esses vídeos que eu faço de política com Pedrinho, com Dimitri, com Felipe e tal. E eu fico tão decepcionado de ver a mediocridade do povo brasileiro, a passividade, o gado que a maioria da população se transforma, que a vontade que eu tenho é de parar de fazer os vídeos. É dizer assim, esse povo não merece que eu faça esse sacrifício. Esse povo ao que eu me dirijo é porque, na verdade, os companheiros de esquerda que nos seguem, os que têm consciência política, merecem o apoio, merecem a força de todos nós estarmos juntos de mãos dadas. Mas o Vandré parece que ele diz, chega uma hora que ele volta para o Brasil e diz, esse povo massificou, pegou a guitarra elétrica, pegou o rock, esse povo se afastou, pegou a bossa nova, se afastou da raiz brasileira, ele não merece minha arte. É uma das versões que eu tenho sobre o silêncio dele. O Vandré, no caso, isso que o Bem-vindo está falando, é muito significativo, porque o próprio Vandré, ele diz que ele nunca voltou do exílio. Ele sempre, nas últimas entrevistas, nas entrevistas que ele tem dado a partir de 2010, foram pouquíssimas entrevistas que ele deu, mas ele sempre diz isso, que ele continua a ser um exilado. E isso é muito interessante nessa perspectiva também, porque quando ele volta de fato em 73, ele diz o que o Bem-vindo está falando, que a cultura se massificou de tal forma que ele não conseguia enxergar a qualidade na produção que estava sendo feita naquele momento. Ele era muito contra o tropicalismo, ele mesmo diz com relação a isso, porque numa conversa com o Gil disse que não, eu vou fazendo de qualquer jeito e vou fazendo a música. E ele dizia, não, mas eu não faço de qualquer jeito, eu faço pensado. E aí é uma questão interessante, porque uma das canções dele de 1968, do disco Canto Geral, de 1968, e inclusive é a música que abre o disco de 1968, foi antes do festival
foi antes do festival do que ele cantou, para não dizer que não falei das flores, né, o Caminhemos. A música que abre o disco é Terra Plana. E nessa música, ele tem um texto que ele lê no início da canção e que eu acho que representa muito bem isso que a gente está falando. Porque ele fala isso de uma forma muito, muito firme, dizendo: me pediram para deixar de lado toda a tristeza, para só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza. Eu que não posso enganar, misturo tudo que vivo. Canto sem competidor, partido da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, a rima, belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho de que o poder cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza. Foi que me fez cantador. E eu acho que, de certa maneira, a gente até poderia pensar, num primeiro momento, pelo menos isso já chegou a passar pela minha cabeça, que esse processo dele se afastar, quando ele vem em 73, além da massificação, né, ele tem que assinar ou melhor, o pai dele tem que assinar um termo, se eu não me engano, o Cotter pode me corrigir nessas informações, porque essas informações são sempre muito truncadas, né? Você encontra uma informação aqui, uma informação ali, outra lá, e algumas são contraditórias entre elas. Mas uma das informações é que o pai dele teve que assinar um termo afirmando que ele não cantaria mais no Brasil. Isso em 73, para ele poder voltar. E aí ele volta, fica 1 mês e pouco, 2 meses preso, para daí a Rede Globo fazer a reportagem dizendo que ele tinha voltado pelo aeroporto de Brasília, né? Mas a questão ele promete isso, ele tem o sentimento de que ele não voltou do exílio, de que ele nunca voltou do exílio, ele chega, encontra um outro país, imagina, ele foi, como o Bem-vindo falou, ele foi para a Argélia, foi para o Chile, Peru, foi para a Alemanha, para a França, volta para o Chile, enfim, faz essas coisas todas, tem a saudade muito forte, e aí, num primeiro momento, como eu estava dizendo, pode até se imaginar um certo processo parecido com o que fez Belchior sumir da mídia. Mas sempre que eu penso essa informação, sempre que eu cogito essa possibilidade, eu lembro de uma manifestação que fizeram numa apresentação dele, salvo engano foi em 2016, foi contra o impeachment da Dilma, e que ele expulsou todo mundo do que estava se manifestando lá, dizendo que não era local para manifestação. Então isso me faz pensar bastante. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Que o som aqui ficou esquisito. Estamos sim. Pronto, que vem um chiado aqui, tá um chiado permanente aqui, eu não sei o que é. Mas era isso que eu estava querendo falar, complementando isso que o Bem-vindo falou maravilhosamente. Então falo eu. Caiu, eu acho que o saldo caiu. Tem superchat aí, não tem, Pedrinho? Tem superchat. Então foi isso. Ele pode ter travado. Sempre aqui, estive muito mal-humorado, só isso. Passou. Muitas graças aos camaradas e a você. O que nunca passará é minha fé no socialismo e em comunistas verdadeiros igual a ti. O resto é só palavras ao vento. Bem-vindo, Siqueira. A Berta Kaufmann está dizendo que a Bossa Nova é anterior a Vandré. Sim, é anterior a Vandré. Mas o Vandré nunca se adequou à Bossa Nova. Ele era contra aquela história de o barquinho vai... A própria esquerda, Berta, você tem idade para isso e você sabe disso, a própria esquerda radical não curtia a Bossa Nova, porque curtia as músicas de protesto. E a Bossa Nova era o barquinho vai, o barquinho vem, o barquinho vai, o barquinho vem. Ou então... Rosas, 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 rosas formosas são rosas. Ou então, olha a pista chegando, o avião. Eram músicas que não eram comprometidas com a ideologia. E o Bolsonaro, o Geraldo Vandré, tinha também suas resistências à Bossa Nova. Isso não quer dizer que a Bossa Nova tenha vindo depois do Vandré. Ele já nasceu com a Bossa Nova, vamos dizer assim, e já não concordava com a Bossa Nova. É isso que eu queria deixar claro. Agora, há uma tese que eu já tive a oportunidade de ler, de uma professora de São Paulo, onde ela diz que, de toda forma, a mídia e o sistema da ditadura militar trabalhou para acabar com o Vandré,
para tornar o Vandré desconhecido, tirar o Vandré da memória brasileira. E aí eu faço uma crítica maior ainda, e não poderia deixar de criticar, embora a estupidez é tão clara do que eu vou falar, é tão grande que não precisava criticar, que é a nossa Secretaria Nacional de Cultura. Esse rapaz que está aí, o Mário Frias, que não tem projeto nenhum de cultura, tinha por obrigação, se fosse uma Secretaria de Cultura realmente, estar recolhendo todo o material da história de Geraldo Vandré e a memória de Geraldo Vandré. Não é só o Museu da Imagem e do Som, não. Isso faz parte da cultura brasileira, isso é a história da cultura musical brasileira. Mas a mediocridade de Mário Frias e a mediocridade do governo Bolsonaro serve para acabar de destruir a história de Geraldo Vandré e de toda a música popular brasileira. E houve um trabalho das gravadoras, da mídia, das rádios, da ditadura, para a gente esquecer Vandré, para Vandré desaparecer, para Vandré ficar reduzido apenas a caminhando como uma música que afrontava o sistema. É só isso. Vandré é um rebelde, um anarquista que quer fazer mal ao Brasil. Vamos esquecer Vandré. É uma tese que foi levantada por essa professora da USP. Tanto que o dos discos... Diga, Pedrinho. Vou dar um alento em cima do que você falou aí do secretário de Cultura. Essa semana teve uma audiência pública na Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados, onde o secretário foi convidado, participou, ele botou muito a viola dentro do saco. Na sala tinha um representante do Fórum das Secretarias de Cultura dos Estados, tinha a deputada Benedita, que é autora da lei Aldir Blanc, e a deputada Jandira Fegali, relatora da lei Aldir Blanc também, e algumas outras deputadas de grande história lá, e ele não cresceu lá. Ele deu uma afinada legal lá, inclusive a frase que mais marcou essa participação dele na audiência pública de cultura foi ele falando que ele não é super talentoso, ele é só um atorzinho de malhação, mas esse cargo de atorzinho de malhação sustentou a família dele por bastante tempo, por isso que ele está na Secretaria de Cultura. Não sustentou família porra nenhuma por bastante tempo, porra nenhuma, porque cada episódio de malhação dura no máximo 8 meses. Então, se isso é muito tempo, é porque ele continua infantilizado. Para quem tem 4 anos de idade, 8 meses é praticamente um quarto da vida. Vai, Felipe. O que eu ia falar é que tanto esse desaparecimento dele ainda, de certa maneira, é feito, que se você pega, por exemplo, as principais plataformas de streaming de áudio e tudo, você não vai, como o Spotify e coisas do gênero, você não vai encontrar todos os discos do Vandré. E olha que foram só 6 discos dos discos lançados por ele, considerando o disco que ele lançou no Chile. Né? Mesmo assim, a gente pode pensar que são poucos discos, todos feitos na década de 60, e você não encontra todos esses discos. E se você for ainda procurar para tentar baixar de alguma forma, enfim, também você não encontra, e tem uma certa dificuldade para poder comprar mesmo esse material. Então, isso acaba sendo um efeito do que, por exemplo, o Tom Zé sofreu ali antes do David Byrne antes do David Byrne encontrar a preço de banana um dos discos dele num sebo lá no Rio de Janeiro, você não tinha como encontrar Tom Zé, que hoje a gente tem a internet, mas vale lembrar que na década de 80, década de 90, você não tinha internet. Ou você conseguia encontrar numa loja, se esse disco estivesse no catálogo da gravadora, ou se não estivesse no catálogo, só se você encontrasse no sebo, aqui eles chamam de alfarrabistas. Era uma dificuldade muito grande para você conseguir encontrar. Agora você imagina, se com a internet continua a dificuldade de você conseguir encontrar essa obra, eu acho que essa teoria que o Bem-vindo colocou aqui, de que tem um processo mesmo de abafamento ainda da obra dele, eu acho que tem toda a razão de ser. Acho que no Brasil tem poucos sebos ainda, né? Acho que na minha cidade, por exemplo, acabaram todos os sebos. Não sei como é que é em São Paulo, Rio, enfim. Mas na minha cidade eu não vejo mais nenhum sebo. É raridade ver um sebo em algum lugar. Salve, vai com você. Seu microfone só está desligado, preciso que você ligue ele. Tá certo, ligado aqui. Tá dando eco. Eu acho que você está com 2 dispositivos conectados. Vê se você desconecta um aí.
Vou mutar esse microfone só para você resolver isso aí. Tem um dispositivo de coisa. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Ele saiu agora. Depois de conectar. Saiu? Ah, voltou aqui, ó. Voltou aqui. Agora sim, Saulo. E agora, tá ok? Tá ótimo. Vai, Tá. Desculpem, com aquela queda eu fiquei em duplicidade aqui. Então, né, são muitos aspectos do Vandré, né? O Vandré é um ser assim muito único, né, dentro da história. Quando ele volta, só completando o que o Felipe disse, quando ele volta, o Brasil tinha mudado de nome, né? Tinha deixado de ser os Estados Unidos do Brasil para virar a República Federativa do Brasil. E essa era uma das razões que ele alegava para dizer que ele continuava exilado, que o país dele era os Estados Unidos do Brasil, porque afinal de contas ele era formado, ele era um advogado, e como advogado, né, as leis eram as leis dos Estados Unidos do Brasil, e o Vandré, se me permitem falar um pequeno absurdo, ele é um homem de esquerda, mas ele é um conservador. Porque existe uma confusão entre conservador e reacionário. Ele jamais foi reacionário, mas ele sempre foi um conservador, especialmente um conservador da cultura. O que o conservadorismo não é um sinal de menos, é um sinal de mais, ao contrário. Né? Saber manter as tradições, seja familiares, seja no âmbito que for, é algo importante, é algo de valor, né? Infelizmente houve essa confusão aí, e hoje conservador é uma palavra, virou quase que um xingamento, mas ele é um homem de esquerda, mas ele não deixa de ser um conservador, mas um conservador não da moral, mas um conservador da cultura, né? E ele briga muito por isso. Então, como eu tinha falado antes, quando os outros pares, né, igualmente geniais, vão buscar as novidades, vão para frente, digamos assim, tentar buscar lá na frente, ele faz o caminho ao contrário, ele vai para trás, ele vai buscar na fonte, ele vai beber na fonte, né, a produção dele. E ele faz questão, por exemplo, o Vandré nunca foi um músico sofisticado, eu posso ser atacado por falar isso, mas basta você... É verdade. Basta você ter um pouco de conhecimento técnico musical, você vai ver que a harmonia dele dificilmente vai passar de 3 acordes, não tem uma dissonância, não tem, às vezes, nenhum relativo menor, não tem quase nada. Ele faz questão da simplicidade, e não é só na harmonia, na melodia também. A melodia dele é baseada nos tons do acorde, basicamente, né, da tonalidade. Ele não faz grandes, digamos assim, experimentos melódicos. Ele faz uma coisa até interessante, ele gasta o salário dele de fiscal da SUNAB para pagar músicos de prol mesmo, né? O Hermeto Pascoal teve na folha dele, né? Então ele teve 2 trios, o trio, não quero cometer, como é que é, Mari? Você sabe, Felipe? Não consigo lembrar os nomes, tenho uma dificuldade sempre para conseguir. O novo é Mariá, uma coisa meio assim, não é Mariá, mas é parecido com isso. Que era um dos músicos mais sofisticados que nós tínhamos, né? Mas ele em si nunca foi um músico sofisticado. A sua força esteve sempre onde? Esteve no seu domínio da poesia, no seu domínio literário, por assim dizer, no seu domínio da fábula. Ele é um grande construtor de fábulas. Na poesia, aspectos como Fanopeia, que foi cantado em prosa pelo Ezra Pound, por exemplo, ele é capaz de construir um verso como, né, e o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, né? Então, ele sempre foi muito fanopeico, muito, assim, criar imagens, né? Criar cenas que você, ao ouvir, né, ou ao ler, você enxerga. Então, no domínio da poesia, aí sim, ele tinha uma técnica apurada, ele usa metros tradicionais, por exemplo, a disparada em redondilha maior, né? Versos... que é um típico verso que é muito usado no Nordeste também, que é marcado na 2ª ou 3ª sílaba e na 7ª. O importante é a 7ª, né, que fecha o verso. Então, nesse domínio dessa maquinaria poética, ele tinha esse domínio na construção da fábula, mas, acima de tudo, também numa verdade que ele trazia, numa comunhão que existia entre o que ele estava falando, o que ele estava pensando, o que era necessário ser dito, tudo isso se misturava, né? Então, ele foi capaz de usar com versos, tipo aqui, até separei alguma coisa, né? E a gente fazendo conta para o dia que vai chegar, né?
Então você veja a força disso, né? A gente fazendo, quando ele fala a gente, ele pôs um universo inteiro ao redor dele, né? Quando ele fala a gente, isso é muito poderoso. E ele tem pleno domínio disso, ele sabe o que ele está fazendo, né? E fazendo a conta por que vai chegar. Ele está, obviamente, falando da revolução, né? Que é a tão esperada revolução. Obviamente, não digo, mas eu digo assim, para mim é disso que ele está falando. Salve, chegou. Leia, Pedrinho, leia. Aqui, rapidinho. Eu vou ler só um superchat aqui antes desse, da Ana Felícia, claro. que ela mandou aqui, só vim mandar amor e saúde. Estou com minha mãe no CT. A gente emana daqui amor e saúde também, Ana Felícia. Vai bem. Ana Felícia sempre nos acompanha, eu guardo o nome dela porque é Felícia, e o que a gente pode fazer é torcer pela recuperação de sua mãe, camarada, companheira. Um beijão para você. Mas o Senatório levanta uma questão aqui para o Salvio. Deixa uma pergunta aqui para você, viu, Salvio? Olha só. Salvio, poderíamos dizer que se o Vandré tivesse vivido na época, ele teria criticado a Semana de Arte Moderna? Estava mais para o Monteiro Lobato que o Mário de Andrade. Ele pergunta, né? Se estava mais... É porque o Senatório a gente já conhece... Senatório. Poxa, esse nome é Senatório, né? Que legal. Olha, Senatório, eu concordo com você. Ele realmente seria alguém que estava mais para Monteiro Lobato, não tenha dúvida nenhuma. Né? Muito consciente, aliás, o Monteiro Lobato merece todo o nosso respeito, o nosso louvor, inclusive, né? Apesar de ter falado aquelas absurdidades contra a Semana de Arte Moderna. Eu, pessoalmente, tendo a ser modernista, pós-modernista, mas o Vandré ele não era um reacionário, como eu digo, ele era um conservador, ele era um tradicionalista, e não vejo nenhum demérito nisso, mas concordo plenamente contigo. Certamente ele seria alguém, não vou dizer que ele necessariamente fosse detratar, porque o Vandré, ele evitava um pouco essa, né, ele era muito, muito reativo na vida pessoal, assim, conversando, mas ele não era de dar declarações contra, sei lá, o Caetano Veloso, porque o Caetano Veloso está dando guitarradas, não, né, ele não era muito a onda dele. Então, não sei se ele estaria atacando a Semana de Arte Moderna, mas ele jamais participaria. Olha, você puxou um assunto, Salvio, você puxou um assunto muito interessante que vale lembrar. Em 68, quando o Vandré decide deixar o Brasil, porque a situação para ele começou a pesar, porque Gil e Caetano tinham sido presos também. A diferença é que Gil e Caetano não tinham atuação política. O Vandré tinha atuação política. O Gil e Caetano foram presos por atentado aos costumes, a roupa que usavam, os cabelos, a música, o gesto, a exegese, como diz você, a interpretação da vida e tudo mais. O Vandré tinha perseguição política em cima dele, ele tinha atuação política. E hoje, conversando com minha mulher, a Doia, ela me disse, ao contrário, bem-vindo, o Gil era do diretório acadêmico da Faculdade de Administração, a Faculdade de Administração tinha acabado de ser inaugurada na Bahia, o Gil foi fazer administração. E ele, junto com o Mário Kers, que foi prefeito de Salvador e hoje é radialista lá, os dois estudantes comandavam a chamada direita no Diretório Acadêmico de Administração contra as chapas de esquerda no Diretório Central de Estudantes. O próprio Gil tinha posição, ela diz, não era de direita reacionária, mas eles eram contra as posições majoritárias da esquerda no DCE. Então, na verdade, o Vandré tinha razão de sair do Brasil, porque ele estava exatamente na luta política, coisa que o Gil e Caetano não estavam em 68, estavam nos costumes. Tiveram razão de sair também, não estou aqui para julgar ninguém nesse momento. E ainda haverá de chegar o momento do julgamento de todos. E ainda tem um detalhe, bem-vindo, que no dia do AI-5, como o Cotter falou que eles estavam em Goiânia fazendo um show, de lá eles iam fazer um show em Brasília, junto com o Geraldo Azevedo, com o Naná Vasconcelos, que era do Quarteto Livre, que fazia parte com ele, e aproveitando isso para dizer, Cotter, que a minha amada Juliana veio aqui e me disse que é o Trio Maraiá. Maraiá, tá vendo? Agora com relação a essa questão da Semana de Arte Moderna, eu vou contestar desculpa, me perdoe a audácia. Eu acho que no caso do Vandré, se fosse para criticar o movimento modernista, ele iria criticar mais profundamente o movimento antropófago do Oswald de Andrade e do Mário,
do que necessariamente o modernismo. Porque um dos preceitos do modernismo, por exemplo, se a gente pegar alguns movimentos modernistas brasileiros, assim, alguns grupos, era a exclusão de tudo que era considerado clássico, por exemplo, o piano, que era um instrumento muito clássico, que as meninas aprendiam, as filhas, né, as filhas da sociedade aprendiam a coser, aprendiam tudo, e aprendiam a tocar piano na sala, para poder, nos encontros com os parentes ou com a sociedade, aquele momento em que a filha ia tocar piano para mostrar como era prendada e coisas do gênero. O Vandré, ele traz para a música dele uma sonoridade e uma temática muito regionalista também. No caso, como Disparada, que ele vai trazer instrumentos que não eram considerados como instrumentos próprios para uma música de qualidade, para um trabalho artístico de qualidade. A própria temática, tem canções que ele vai interpretar que você visualiza, como o próprio Kota estava dizendo, que são versos muito imagéticos, né? Faz com que você visualize a cena, você visualiza o sertão, você visualiza esses personagens. Eu acho que ele estaria muito mais para um processo de regionalismo, um processo de um movimento modernista do regionalismo ali no final da década de 30, e crítico, sim, da antropofagia, no aspecto de que a antropofagia ela tinha como princípio o aceitar tudo, sendo que vem de fora, sendo que vem de dentro, aceitar tudo e fazer a sua digestão, fazer a deglutição disso e a digestão desse processo, e fazer a sua produção em cima disso. Aí eu acho que o Vandré não concordava, que era o uso da guitarra, que era o uso de muitos estrangeirismos aí no processo. Você não vai encontrar nas músicas do Vandré nenhuma palavra que seja americanizada, ou que seja... Quando muito você vai encontrar aí um processo, você vai encontrar músicas em espanhol, que aí já depois de 73 ele queria fazer, tem um projeto que ele quer fazer já há alguns anos que ele quer fazer esse projeto, que aí já vai levando para outras questões. Então eu acho que eu me contrapus ao que a audácia que eu fiz de me contrapor ao que o Cotter falou e o que o Bem-vindo também falou, nesse aspecto, por conta dessa questão. E justamente em Disparada vem a viola caipira, que era um instrumento popular, né, nesse processo. E quando ele volta em 1973, o único movimento assim que acabou fazendo um pouco a cabeça dele foi o movimento armorial do Suassuna, que aí vem música erudita, dentro desse imaginário do Nordeste, com toda uma questão popular aí do canto, das palavras que você vai colocando, mas principalmente do canto, dos instrumentos que você vai usar, dos timbres e coisas assim. E outra coisa, na época, no início da carreira, ali no início da obra dele, que o Bem-vindo estava falando muito bem, que foi antes de 64, foi bem antes, e o Cotter também falou que as músicas são muito simples, com 2, 3 acordes. Isso é proposital, porque a bossa nova, que até o próprio Carlos Lira coloca pobre samba meu, foi se destruindo, na influência do jazz, ela vai pegar nos acordes do jazz, vai pegar nas notas do jazz para trazer para os acordes da música brasileira, aí fica aquela coisa muito sofisticada de harmonia, muito sofisticada de melodia, profundamente sofisticada, que a mensagem da canção se perde, como o Bem-vindo estava dizendo, o barquinho vai, a tardinha cai, né? Justamente isso. E no caso do Vandré, ele inverte isso completamente, e isso é proposital. Ele pega e faz uma canção, a canção mais forte dele, que todo mundo lembra até hoje, mais forte dele, no caso, para as pessoas que não conhecem toda a obra dele, né? Mas aqui acabou marcando bastante, foi o Caminhando, que só tem 2 acordes, a música inteira é 2 acordes, e ele vai para o palco do festival cantar absolutamente sozinho, só ele, voz e violão. E porque o principal objetivo dele naquele momento era a passagem da mensagem. E a mensagem se passa através da letra e através da figura dele ali, isolada. Os acordes, o instrumento e tudo, estava ali mais como uma forma de compor a cena, mas não era o principal. E se você for pegar a maior parte da obra dele, isso é muito claro. A letra
a mensagem que está sendo passada é muito forte e é o principal. O que muitas vezes não acontecia com Caetano Veloso, né, não acontecia com os outros artistas, porque eles iam também mais para a questão estética. E a estética era muito mais importante normalmente do que a mensagem que você passava na letra. O Pô teria falar alguma coisa, né? Posso falar? Referente não, a... eu pensei que você tivesse falado alguma coisa, é por isso que eu perguntei. Não. Mas eu acho que então eu transmiti o pensamento que eu fiquei pensando, se pudesse falar. Porque eu acho que aí também se junta, no caso da música, para não dizer que eu não falei das flores, né, o famoso Caminhando, também não deixa de ser uma reação ao tropicalismo, inclusive porque eram exatamente os líderes tropicalistas que eram que estavam lá na frente de braços dados. É aí que ele fala que somos todos iguais, braços dados ou não. E não deixa de ser uma crítica também digamos, aos adversários artísticos, se eu posso chamar assim, enfim, quem que se opunha esteticamente a ele naquele momento, né? Então, na própria letra da música, não é só dos soldados que ele está falando, porque ele está representando ali a Marcha dos 100 mil, que foi aquele cordão na frente das pessoas de braços dados, né? E depois vinha a multidão atrás. Então... Exato, para poder responder só uma coisa, as pessoas que estão acompanhando a gente, porque a música Caminhando, ele compôs na sequência da Marcha dos 100 mil. Teve a Marcha dos 100 mil, e aí ele teve a inspiração para fazer essa canção do Caminhando. Por isso que o Cota está colocando que essas imagens que a gente vê no texto também está fazendo a referência à passeata dos 100 mil, que tinha acabado de assistir, e o Bem-vindo estava na passeata, né, Bem-vindo? Não é só eu que estava na passeata, não. Eu quero fazer uma relação até nós chegarmos a Caminhando. O Brasil vinha de uma ditadura, de um golpe civil-militar em 64. Em 65, nós tivemos o show Opinião, que foi o primeiro grande show de resistência à ditadura. Em seguida, Liberdade, Liberdade, com Paulo Outram, também de resistência à ditadura. Depois, as passeatas estudantis. Por fim, a morte do estudante Edson Luiz, assassinado pela homicida polícia militar, que só serve para proteger e servir a elite do atraso. Aí está a passeata dos 100 mil. Olha aí, é o Gil que está aqui, ó. Exatamente. É o Caetano também. O Gil, o Caetano. Esse narigudo aqui me parece alguém também que eu conheço. Não era eu. Bom, na verdade, o Vandré vem caminhando na luta política com a música dele, acompanhando a luta política do Brasil, que vai crescendo em 65, 66, 67, 68, 28 de março de 68, 10 mil pessoas nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio. É exatamente esta foto. Aí está o estudante Edson Luiz. Nós éramos 10 mil na Cinelândia, logo em seguida, com o corpo do menino sendo velado, que onde hoje é a Câmara Municipal era a Assembleia Legislativa. Era o Estado da Guanabara, era a Assembleia Legislativa. Olha aí, isso é a Cinelândia tomada ainda no velório do Edson Luiz, antes da passeata dos 100 mil. Depois é que ainda vem a passeata dos 100 mil. E todo o movimento de resistência à ditadura, dezenas, centenas de grupos de teatro e de música no Brasil afora, cantando protestando contra o regime militar. Nós demos uma crescida na luta contra a ditadura entre 65 e 68. A sensação é que a ditadura ia cair. Nós estávamos avançando violentamente. A passeata dos 100 mil, vocês imaginam que é 100 mil pessoas em 1968. O Brasil tinha 1/3 da população que tem hoje. Seria uma passeata de 300 mil pessoas, pelo menos, ou 400 mil pessoas na Avenida Rio Branco. Era uma passeata que depois tomou a Avenida Presidente Vargas. E nós continuamos. Ainda teve a Sexta-feira Sangrenta, quando houve uma passeata que foi até a porta do quartel-general na Central do Brasil, e ali quem tomou frente à repressão não foi mais os esbirros da Polícia Militar, foi o próprio Exército Brasileiro disparando contra o povo brasileiro. Morreram dezenas de trabalhadores, que era a área da Central do Brasil. Eu vi com meus olhos as pessoas mortas no chão na Central do Brasil, antes do AI-5, porque eles dispararam a esmo
sem nenhuma misericórdia. Este exército é capaz de matar compatriotas com a mesma frieza com que matou socialistas, progressistas e comunistas durante a ditadura, sejam quaisquer que forem os compatriotas, como está fazendo hoje o exército da Birmânia, hoje do país chamado Mianmar. Os jornais não noticiaram as dezenas de mortos, porque não eram estudantes nem eram de classe média, eram trabalhadores que estavam chegando na central do Brasil. Então, o Vandré vem nesse crescendo, e é nesse crescendo que ele lança caminhando, embora, como diga o Felipe, a partir da passeata dos 100 mil ele ganha inspiração, mas ele vem num crescendo junto com a luta política do povo brasileiro. E aí ele é marcado. Em 69, ele é considerado realmente subversivo nos anais, lá no DOPS, nos relatórios e tudo mais, e é quando ele vai embora e não segura a onda e vai embora para o Chile, e chega no Chile, se integra à luta dos companheiros do Chile. Havia uma cantora venezuelana que fazia muito sucesso no Chile, de esquerda, e depois ele vai para a Argélia e volta, pega o Frei, pega o golpe, enfim, toda essa situação. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E acho uma coisa muito clara, Felipe, continuando, e acho que todo debate é saudável, eu discordo de você na exegese. Quando o Cotter diz do conservadorismo do Vandré, não quer dizer que ele apoiaria a Semana Moderna. Ele fala do conservadorismo de manter as tradições, e não exatamente... Acho que você não entendeu direito o que é conservadorismo. Eu entendi, tanto que eu... Mas ele gostaria que as coisas continuassem como estavam. Ele gostaria que as coisas continuassem seguindo o seu ritmo natural. Até porque a maioria dos movimentos de vanguardismo e de futurismo no Brasil se deu a partir da classe média alta, da esquerda caviar. Quando você tem compositores populares que fizeram músicas fantásticas de protesto, Zequete, Nelson Sargento, mas é porque, como é um protesto popular, né, quando diz, mas doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Isso é uma crítica hoje ao Bolsa Família, querendo ou não. Mas são compositores populares. E não, como esse movimento não vem da classe média que domina os meios de comunicação e que é diretamente ligado ao poder ditatorial da burguesia, isso não vai para frente. Eles não emergem. É a opinião que traz João do Vale à luz, com as músicas de João do Vale, que são músicas de protesto, e até se não tem protesto, tem uma exegese. Adorei essa história de exegese. Tem uma exegese, uma interpretação musical, uma cadência. Estou gostando da história nova agora. Que é de protesto. Tem superchat aí, Pedrinho? Tem superchat. Eu estou falando que eu gostei dessa história nova da diferença do reacionário para o conservador. Eu achava que os dois andavam de mão dada, mas não sabia que... Eu, por exemplo, como comunista, sou conservador. Eu não abro mão da foice e o martelo, não abro mão do socialismo, não abro mão do Partido Comunista, não abro mão da luta de classes. Eu sou conservador. Eu não conto comigo para o revisionismo e para o reformismo do Partido Comunista. Essa história está maravilhosa. Estou pegado com essa história. É uma vergonha que um partido que faz 99 anos de idade tenha como palavra de ordem vida e democracia. E essa palavra serve para qualquer coisa, até para para-choque de caminhão. Olha só. Agora eu fiz... Diz, Pedro, desculpa. É que eu achei engraçado que na sociedade ele poderia andar junto, né? Eu achei que eles só poderiam andar junto, eu não sabia que eles podiam andar. Isso daí é um preconceito da juventude, né? Eu não achava que o conservadorismo e o reacionarismo não pudessem andar. Não, Pedrinho, não. É uma questão de exegese. É uma questão de interpretação. Não tem jeito. A gente cresceu que esse cara conservador era um reacionário. A gente mas é uma questão de interpretação, de desconhecimento da língua. Hoje, no 247, uma senhora, hoje de manhã, para evitar falar homenagem, porque homenagem, para ser feminista, ela diz, aconteceu uma femenagem a Marielle. Chegou a esse ponto de loucura, de não compreensão da língua portuguesa. Homenagem ela não quis botar porque começava com homem. Então ela disse, não, fizemos uma femenagem. Gosta de uma polêmica, né? Vamos lá para os superchats. A visão nesse sentido é de sexo com gênero, viu? Gênero é uma coisa, sexo é outra. Mesa é feminino, mas ela não tem nada, ela não tem vagina, tá? Mesa, nem
sei lá, xícara, não tem vagina. Uma coisa é gênero, outra coisa é sexo. E aí, infelizmente, né, há uma tendência. Agora, também não vamos deixar de entender que as mulheres também foram muito sacrificadas e têm o direito também de gritar, né? Mas eu queria aproveitar que você falou da exegese. Mas não, sabe por quê? Eu vou explicando melhor para Pedrinho. É que a gente não domina a raiz da língua, o que significa conservador e o que significa reacionário. Nós somos reacionários em relação ao governo fascista do Bolsonaro. Isso. A gente reage a esse governo. São maneiras de interpretação, de exegese. Por favor, Cotter. Deixa eu só falar rapidinho para a gente não perder os superchats aqui, ó. O Chacal falou que, antes de ler todos do Chacal, ele pediu desculpas. Eu vou ler o último que ele mandou. Que ele parece desculpa, mas minha cabeça só está em Brasília. Desculpa que eu mandei um monte de superchat. Ele falou: bem-vindo, pega fogo em Brasília. Aí depois ele mandou: bota o pix do bem-vindo, que eu esqueci. Eu botei na hora que ele pediu, vou botar aqui. Depois para gostar de pix. Descobrem que Castelo Branco roubou 11 milhões da Petrobras com manobras financeiras. Vai dar cadeia. E aí ele fala assim: me desculpa, mas a minha cabeça está em Brasília, como comentou. O senador deixou uma pergunta aqui para o Felipe, que aí depois eu passo para o Conta, e depois eu passo para o Felipe. Felipe, então o Vandré não era radical, ele volta ao assunto. Ele volta não, ele fez na hora que a gente estava naquele assunto, eu não quis interromper o pensamento da galera. Mas apenas um progressista, um homem de cultura profunda, cultura clássica, mas não proletário, ou no melhor sentido, mas para um Sartre... Nossa senhora, senator, e agora pegou pesado. Aí, Felipe, isso que eu ia falar. Ele foi fundo agora, o Sanatório sempre aqui com a gente participando. Aí, olha só, aí depois veio o Chacal falando, pedindo desculpa, e depois ele botou Viva Edson Luiz aqui embaixo, Viva o estudante Edson Luiz, e aí agora chegou novamente o Sanatório dizendo: grande alma, por isso somos comunas. Esses revisionistas não, falando bem-vindo da Em relação ao que eu falei, que eu não admito comunista que tem vergonha da foice e o martelo, que tem vergonha do socialismo, que tem vergonha da classe trabalhadora. E quem chegou aqui também foi um moço muito bonito aqui. Causa polêmica assim. Eu que mandei a história da femenagem para bem-vindo. Olha lá, ele causa polêmica assim. Foi ele que mandou. Ele mandou no seu privado, esse é um sacana, ele sabia que você ia fazer isso ao vivo. Ele sabia que, na verdade, ele confundiu, ele achou que era homenagem. Mas seguindo, vai lá, Cotter. Eu queria pegar essa da exegese. Primeiro, quero agradecer ao senatório, que ele fez pergunta fácil para mim e difícil para o Felipe. Muito obrigado. Mas da exegese, eu só queria dizer, exegese, inclusive, ela tem uma questão que é pessoal. Às vezes, especialmente na arte, né, as coisas não são fechadas em si. Num poema, o poeta não inventou as palavras, e o poema dele pode ter sentidos que nem ele mesmo percebeu. Isso é próprio, não é nenhum absurdo falar isso, porque isso é assim que funciona. Então, é possível você fazer várias interpretações. Um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra. Tal qual eu interpreto na música, né, para não dizer que não falei das flores, quando ele fala: vem, vamos embora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ele está dando uma chave de pescoço aí exatamente na própria caminhada, especialmente naqueles que andavam de braços dados na frente, dizendo assim: vamos parar de passear de bandeira branca e vamos por pau, porque para mim ele está respondendo versos como esse aqui, ó, por exemplo, se alguém tem que morrer, que seja para melhorar, né? Se você não entendeu, não perde por esperar. Né? Isso ele vai fazer mais à frente no REC a Matraga. Mas antes ele já tinha feito, né, o que eu já citei. O REC a Matraga é de 66. É 66? Então... 60, tá no terceiro disco dele, no 5 anos de canção. Então foi antes, então obrigado. E também eles estão falando uma parte, eles dois estão falando, público, do filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, um dos grandes filmes da antologia cinematográfica brasileira, cuja trilha musical foi feita por Geraldo Vandré. Devolvo a palavra ao camarada Cotter. Camarada Cotter, com a palavra, você vai para o paredão. Vai, Cotter.
Tá. Não, então, eu acho que esse verso que ele fala, vem, vamos embora, né? Que quem sabe faz a hora do espera acontecer, digamos assim, revibra, né? Faz emergir novamente esse verso que eu falei, se alguém tem que morrer, que seja para melhorar, e a gente está fazendo conta para o dia que vai chegar. Como bem-vindo, a gente não consegue falar não, assim. É porque eu estou rindo que eu mando ele para o paredão de Cuba, é só isso. E aí eu complementei que o paredão no Brasil tem dado uma polêmica tão grande que não é o paredão de Cuba, nem é o paredão que a gente está acostumado. Desculpe, Cotter, continue, por favor. Não. Então, só o último aqui, ó, eu acho que ele homenageou a nossa rainha dos baixinhos com antecipação, falando que o gado a gente marca, tange, fere, engorda e mata, mas com gente é diferente, Xuxa. E é verdade. Tem muita coisa que parece premonitória do nosso tempo, né? Se você pegar as letras do Vandré, você fica arrepiado, assim, da atualidade, porque a luta de classes, ela é permanente, ela não para nunca, né? Ela tem horas que se avança, depois se retrocede, esse estica e encolhe sem fim. Mas, então, por isso, eu acho que a obra do Vandré, ela é realmente imorredora e atemporal, porque só tem momentos em que ela fica mais... Então, no momento que nós temos um governo progressista, ela se torna menos necessária do que num momento como esse, que a gente está vivendo essa insanidade aí do governo Bolsonaro, né? Mas eu queria passar para o Felipe responder lá, a pergunta difícil. Felipe, antes de você entrar na pergunta do sanatório, na resposta, eu posso só esclarecer que tem a galera falando que não sabia da Sexta-feira Sangrenta. Eu botei umas fotinhas aqui, esse daqui são fotos da Sexta-feira Sangrenta. Bem-vindo no comentário. Enquanto você vai mostrando isso, deixa eu sair e voltar de novo, porque deu um problema na minha internet aqui. E travou toda a imagem de vocês. Eu não estou vendo nada. Ele está querendo fugir da pergunta do sanatório. Olha só, melhor forma impossível. Vai, Felipe. Infalível. Olha só. Essa Sexta-feira Sangrenta foi uma manifestação que aconteceu na Avenida Presidente Vargas, da Candelária até a Presidente Vargas. Quando chegou na Presidente Vargas, em frente ao que era o quartel-general do Exército, ao lado da Central do Brasil, quem passou a tomar conta da repressão não foi mais a Polícia Militar, como braço auxiliar do Exército, foi o próprio Exército, e não catou conversa, saiu metralhando todo mundo indistintamente. Como era a hora de muitos trabalhadores voltarem para suas casas usando os trens da Central, quem morreu foram os trabalhadores anônimos. Eu estava lá, eu vi dezenas de corpos caídos no chão, o trânsito sendo desviado, a passeata dispersada, os corpos mortos. É a chamada Sexta-feira Sangrenta. Bem-vindo. Aparece um estudante sendo carregado, um manifestante, ou um trabalhador, a gente não sabe precisar aqui, mas sendo carregado aqui no meio com tiro. Foi um morticínio promovido pelo Exército Brasileiro, não catou conversa. Então não tem papo de confiança, não. Além de golpista, é assassino. É isso. A gente tem um camarada que, bem-vindo, sabe, conhece muito bem também, que é o camarada Carlos Henrique Tibiriçá, o nosso grandioso Kaique, que viveu com afinco esse período, né, Kaique, bem-vindo, assim como você. Ele conta que conforme corriam, as pessoas tomavam tiro e tal, eles iam socorrer, aí depois de 2, 3, eles se ligaram que eram tiros de verdade, não eram bala mais de festim, nem bala de borracha, enfim, via a cabeça varada e tinham que correr. Essa foi a Sexta-feira Sangrenta. Felipe, você tentou fugir, mas não adiantou, você está de volta. Fala que o senhor já falou que Eu queria falar o seguinte, o Cotter citou uma música, que é o Requiem para Matraga, só para colocar aqui, vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Tanta vida para viver, tanta vida a se acabar, com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Você que não me entendeu, não pede por esperar. Para quem está achando essa música um pouco familiar, para quem é mais novo e está achando essa música muito familiar, ela tá na trilha sonora de Bacurau, do filme Bacurau. É um filme recente, né, premiadíssimo, muita gente assistiu, e essa música está lá em momentos que são absolutamente emblemáticos. Essa música, ela é de 66. Eu estou falando dessa música e vou falar e tem essa outra que eu falei para vocês já. Ou melhor, tem uma outra que eu vou falar agora, que também é do disco de 66,
Isso é só para poder amarrar direitinho o que o Bem-vindo falou da questão de que o Vandré não começa com Caminhemos. Né? A música que abre o disco de 66, ó, em 1966 o Vandré lançou o terceiro disco dele, o terceiro. O quarto disco o Vandré vai lançar em 68 já, mas em 66 ele lançou um disco que tem esse canto, esse Requiem para Matraga, que a gente falou agora, e tem uma música que abre o disco, que é Porta Estandarte. Fica uma marchinha, né? Aí o coro cantando: olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce o teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, para que teu povo cantando, teu canto ele não seja em vão. Aí entra cantando. Eu vou levando a minha vida assim, cantando, que canto sim, e não cantava se não fosse assim, cantando, levando para quem me ouvir. Esta música é de Vandré e de meu amigo Fernando Lona, pessoalmente de Fernando Lona. Fernando Lona fez muito sucesso com essa música, depois caiu no ostracismo. Foi para a Bahia, voltou para a terra dele, da Bahia, e quando ele estava revivendo o momento, é impressionante, eu tenho que marcar essa história, ele estava revivendo, começando a voltar ao cartaz, ele sai de um restaurante de beira de estrada em Curitiba, esbarra num caminhão que carregava um trator, e o trator cai em cima da cabeça dele no carro, e ele morre esmagado e acaba a carreira de meu amigo Fernando Lona. Nós estamos a 14 minutos de 1h30 do encerramento desta live. Podemos estender depois uns 10 minutos mais. Você vai cantar mais o que para a gente, Felipe Braia? Você começou a cantar e eu cortei. Então, deixa eu cortar, um cado, porque o Eco Capricórnio, Eco Capricórnio, mandou aqui, ó, comandante, ele inclusive trouxe uma coisa aqui interessante, porque uma tese interessante. O comandante deve entregar os cargos. Sinceramente, não sei se isso é bom e o desgoverno vai cair, ou se o golpe será completo. O que acham? Os caras podem estar saindo para tomar de assalto também, né? É uma tese a ser levantada, é verdade. Nós já vimos essa história. Exatamente. Já vimos essa crise militar. Como eu disse no início, é similar, não é semelhante, é similar. E aí o Guga Boa Vida botou aqui, ó, acredito que o Bozo caia e o Mourão assume com freio de cavalo. Aí, Bem-vindo, que me perdoe a minha arrogância, mas aquela minha tese cada dia se confirma mais nesse Brasilzão de meu Deus. Cada tese que a roda vai girando e cada vez a história vai acontecendo igualzinho era antes, cada hora com as suas figuras de Mas você não está errado, meu amiguinho. Isso é a base da psicanálise. A base da psicanálise é um crescimento que roda sempre. A diferença é que é um crescimento em espiral, cada vez maior. Você começa aqui, começa aqui, começa aqui. Você sempre repete. A base da psicanálise é a mesma base do teatro em francês. Ensaio em francês chama-se répétition. Allons-y à la répétition. Vamos à repetição. Então, como é que é? Repete para mim, Bem-vindo. Fala como é que é. Allons-y à la répétition, s'il vous plaît. À la répétition. Te amo. Allons-y, quando é plural. Allez-y, allez-y. Isso é francês nobre, né? Não tem, vamos nu. Não, é allez-y e allons-y. O Cotter sabe disso. Então, é a repetição. Você não está errado dizendo que o ciclo se repete, só que ele se repete cada vez mais amplo e mais com maior visão. Então, lê o superchat do senador aqui, que é um especial para o nosso convidado de hoje, nosso querido Cotter. Vai. A luta é permanente, grande, salve-o. Essas questões são mesmo universais. Hamlet é atualíssimo. É o próprio Planalto e o Itamaraty hoje. O grande alma sou eu, me permitem a falta de modéstia. O grande alma tem razão. A história é sempre epopeia. Eu deixei você ler porque eu sabia que você ia ler o grande alma ali. Eu tinha certeza, eu te conheço. Olha só. Então, o Vandré, ele parece muito com o Hamlet. Você veja uma entrevista com o Vandré, você veja o que ele fica extraindo. Eu tenho um amigo de São Paulo, um grande poeta também, que se chama Marcelo Ariel, que também é dessa maneira. São pessoas que abstraem sobre qualquer coisa. Se pousar uma mosca na frente, ele vai construir alguma coisa com isso para além daquele óbvio, aquele corriqueiro que nós, os mortais,
tendemos a ver. O Hamlet é um cara assim, né? É um cara que problematiza tudo o que está acontecendo em volta dele. Ele não vai acatando aquilo como uma coisa que chegou da natureza para ele e pronta e acabada. E assim é o Vandré. O Vandré se parece muito com o Hamlet. Embora, como eu falei, se pareça muito com Aquiles, que para mim assim, é o protótipo, né, da impetuosidade. É o impetuoso, é o pé veloz, é o cara que é rápido, é o cara que é... O Aquiles, para ter uma ideia, na Ilíada, com um berro, ele matou 12. Tá? Um berro, o Aquiles matou 12. Quantos que o André salvou com um berro? Né? Então, essas relações são... No caso da Ilíada, o Aquiles mata porque quando eles percebem que é ele, eles se atropelam e se matam uns aos outros, porque eles tentam fugir, né, da força do Aquiles. E com isso... É o momento que o Aquiles está sem armas, ele usa a arma da voz, ele dá um berro, só por ser ele, os caras morrem. E o Vandré, então, ao mesmo tempo que ele é titubeante, como o Hamlet, e metafísico, enfim, profundo, ele também ele tem uma força, ele tem quase uma ferocidade, né? Vocês viram, nesse trecho que eu li, ele atacando pessoas que passam na rua, falam, seus imbecis, vocês são... Né, vocês são uns idiotas e tal. Então ele tem dentro de si essa ambiguidade também, essa força dialética, digamos, entre a força bruta e a força da reflexão, a força da empatia, a força daquilo que é próprio do humano, né, que é a soma de todas as ciências e todas as possibilidades, né? Então, o Vandré é realmente um ser único na história do Brasil, e isso que a gente está chamando de conservador nele é de um valor inestimável, porque é mais difícil você saber valorizar o que existe do que você criar uma coisa nova, de certa maneira. Mas quando feito como ele fez, né? Quando você não usa, mas você se vale do que existe, você reifica aquilo que já existia, lidando cores novas, né? Digamos, uma novidade dentro da tradição, e não, digamos, essa busca sem... olhando do prisma dele, né? Sem essa busca, seja lá da Semana de Arte Moderna, que já era uma forma de mimetizar os estrangeiros. Se você olhar a obra Machado de Assis, que a gente ama tanto, ela emula muito os romancistas ingleses, especialmente o Sterne. E a gente precisava se desvencilhar disso. A maneira que eles encontraram foi fazer, então, essa deglutição, né? E abrasileiramento. Eu não sei nem como falar isso. Abrasileira. Também não sei. Não saiu. Aproveitando que você está nessa pegada aqui, eu vou trazer aqui a pergunta da Luciana, está aqui embaixo, ó, você está vendo aqui. Ó, o que aconteceu com o Vandré? Por que ele nega a luta? Ele arrancou das mãos do público uma faixa sobre Marielle numa apresentação. Você acha que você já respondeu no que você falou aí? O que você acha? Eu acho que isso faz parte quando ele fala que ele é um personagem, né? E ele quer ele se desvencilhar desse personagem. E ele não quer nenhum tipo de politização, porque o que ele sofreu, vocês não fazem ideia. Ainda bem que teve espaço para falar isso. Vocês acreditam? Ele saiu do Brasil fugido daquela maneira, foi morar no Chile de uma maneira paupérrima. Eu fiz uma confusão, até o Bem-vindo me corrigiu, obrigado, lá com relação, não era ainda o Allende, mas ele passou miséria lá. Ele não tinha nada, mas uma coisa ele tinha. Ele tinha um quartinho mínimo, uma cama mínima, mas nos pés da cama estirado o quê? A bandeira do Brasil. Ele passava o dia olhando para a bandeira do Brasil. Isso é significativo. Então, o sofrimento que o Vandré teve, quando você lê uma biografia dele, eu recomendo muito a do Vitor Nuzzi, eu acho fantástica, fabulosa, você vai ver o tanto que ele sofreu. E acho que ele rejeitar a politização agora, especialmente partidária,
eu acho compreensível, embora eu também me frustre. Eu concordo com uma comentarista, é um pouco frustrante você pensar que ele não quer uma bandeira da Marielle, mas ele tem realmente, ele tomou essa decisão na volta. O pai dele realmente teve que assinar um documento que ele não ia ter atuação política, aquela coisa toda. Veio a anistia, mas ele continuou naquela posição dele até hoje. E é estranho para a gente, mas eu acho que é uma questão de conhecer um pouquinho mais profundamente a história dele para você entender as razões que ele tem para isso, os traumas que ele traz nas costas não são pequenos, né? Então ele tem muito medo de ter que se colocar politicamente de forma pública, né? Então acho que é isso. Felipe, você queria falar alguma coisa sobre isso? Eu queria ver o Felipe cantar, não esquecer de cantar, sua voz é maravilhosa. Porque a Maju Soares já passou falando aqui que é fã número 1 da gente, e o Azevedo caiu por se negar a apoiar o estado de sítio. Nos trouxe essa informação o Chacal Siqueira aqui, ó. Azevedo caiu por se negar a apoiar o estado de sítio. A ver. Vai, Felipe. O que eu só voltando para a questão do modernismo, por que eu citei o movimento antropófago? Porque o movimento antropófago é 1920, a gente está falando de 1928, do movimento antropófago. A Semana de Arte Moderna foi em 22. O movimento de antropofagia, ou o manifesto regionalista, o manifesto regionalista é outra coisa. O movimento regionalista, dentro da literatura moderna, já é década de 30 ali, mais ou menos, final dos anos 20, início de 30, foi quando Raquel de Queiroz, por exemplo, escreveu o 15, né? Então, até aí, você tem um caminhar. Quando eu estava falando de contestar, porque o movimento modernista na Semana de Arte de 22 era muito de romper as formas, né, as formas de se fazer as coisas. Se a gente pensa essas questões mais do conservadorismo, como vocês estão dizendo, no sentido das tradições, no sentido desse imaginário todo, por isso que eu coloquei isso dentro do manifesto, dentro do movimento regionalista, por conta dessa questão, que eu diria que ele estava mais próximo a isso do que do Monteiro Lobato que eu estava falando. É porque na hora eu citei também o classicismo, citei outras coisas, e aí parecia que eu estava falando como se fosse tudo a mesma coisa. Mas eu entendo o que vocês estão falando. Eu até fiquei depois pensando 1000 vezes no que eu tinha falado, para ver se eu tinha dentro do que eu tinha dito, na minha cabeça, confundido o reacionário com o conservador. Felipe, mas era nesse aspecto. Vai cantar o quê, Felipe? Eu quero ver você cantar. Quer me ver cantar? Temos 8 minutos para te ouvir cantar, Felipe. Vamos lá. Nós estamos com 1h28, Salve daqui a pouco tem que se retirar, nós estamos no limite. Ele deixou aqui uma mensagem aqui para o Salve. Ó. Adoro isso de metafísica, mas Platão e Aristóteles foram engolidos por quem vem vindo? Wittgenstein. 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 Já chegou como? Mas em como? Fala de novo, Salve, pra gente, vai. Wittgenstein. Bem-vindo. Wittgenstein. Ele falou melhor. O que importa mesmo, o que muda o mundo, o que vai nos salvar é o bom julgante Marx. Senador sempre... Tá bom, então eu vou cantar, porque eu tava já preparando o caminho para poder responder senatório, para poder responder ali, eu queria ter fechado, mas eu vou cantar. Nós estamos com 1h30. Pronto, então vamos capinar. A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero cantar 2 músicas, posso? Eu acho importante você responder o senatório, não é? Você não acha, não? Já vou responder. Eu quero cantar 2 músicas. Você canta também? A gente então pronto. Vira fã número 1, que acabou de A primeira... Maju. A primeira música, eu vou fazer a capela, depois eu vou tocar o violão. Então a primeira música é isso aqui, que é em cima de uma canção que o Cotter já falou uma frase ali, e que para mim foi a música que fez com que eu descobrisse Vandré. Né? Porque, tudo bem, todo mundo conheceu o Caminhemos, para não dizer que não falei das flores, mas a primeira música que eu conheci fora dessa canção foi essa daqui. Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar, no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar.
no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar, e o dono, o senhor de tudo, sentado mandando dar, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Essa música eu acho foda. Você acabou de ouvir Felipe Brahe, seu vozeirão. Já chegou aqui. Boa noite, amigos. Felipe, canta, canta. E pega seu violão e encanta, Felipe. Vai. Vou pegar aqui. Você falou da Maju Soares ou Pedro Rocha? Falei da Maju Soares e da Cida, que mandaram 2 super chiques. As duas mandaram fã número 1. Essa música aqui, ela é muito grande, então eu vou fazer só 2 estrofes, 2 partes da música no lugar das 4 partes dela. Diga bem-vindo. Me parece, falando do regionalismo de Wander, me saquei quando ele diz marinheiro, marinheiro. Aí, o que vem depois? Marinheiro, quero ver você no mar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Isso me parece samba de roda também, uma mistura com samba de roda. Ô marinheiro, 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 quero ver você no mar. Toca, Felipe, é contigo. Eu me senti um pouco com um sanduíche xixi daquele meme, porque eu tava ouvindo um delay de alguma coisa, aí eu me perdi, eu voltava para a nota anterior. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam a antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse foi o Felipe Brahe, seu violão. Eu fui botando mais imagens. Maravilha, é maravilha. Felipe tem uma voz. Eu gosto muito. Arrepiou, foi? Arrepiei. É bonito demais, Felipe. Assim, significa... com todo amor, bem-vindo. E é marcante, porque pelo que a gente vive hoje, né? É engraçado como é que a música... macho. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar, e depois que eu virei professor, era a primeira música que eu ensinava também para o aluno.
Ele é muito subversivo! Chegaram o Pix do Magnaldo Reis, que sempre ajuda a gente. A Fernanda Bujanra mandou um Pix generosíssimo para nós também. E o Carlos Henrique Guimarães também enviou um Pix. Muito obrigado. Está aqui o Pix do Bem-vindo. Salve, o Cotter estava aqui com a gente nessa participação especial, finalizando mais uma live Arte e Repressão. Obrigado pela sua presença. Suas considerações finais, você tem 30 segundos para a sua resposta. Brincadeira, vai. Legal, vou tentar. Eu queria fazer um jabazinho aqui. Posso, Bem-vindo? À vontade. Já liberei, Bem-vindo. Convidar as pessoas para o nosso canal. Bom, eu sou editor da Cotter. Pois é, por favor. Oi? Vamos lá, prestem atenção, bota ele em close, para ele falar do canal da Cotter, da livraria, da editora, do trabalho dele em geral. Bota ele em close aí. Sim, do trabalho em geral, o trabalho mais importante que eu estou fazendo no momento é a biografia do Bem-vindo Siqueira, né? Mas então, eu sou editor da Cotter Editorial, que é uma editora que publica literatura, filosofia e política, né? Então, a gente tem vários títulos publicados, inclusive, por exemplo, do Florestan Fernandes, do Gessé Souza, também do Leonardo Atushi, também do Henri Bugalho, do Leonardo Stoppa, todo esse pessoal que está na luta aí, a gente está publicando. Então, eu queria convidar, se você escreve, para você mandar para a Cotter para a gente publicar um livro teu, mas, acima de tudo, para visitar lá o nosso site, na Cotter, se puder, ver nosso acervo lá. E nós temos uma TV no YouTube também, que é a Cotter TV. Cotter, como está escrito na tela aí no final do meu nome, ó, KO2TZR, Cotter TV. Se vocês pudessem digitar aí Cotter TV e ir lá e se inscrever, eu ia agradecer muito. Vou entrar daqui a pouquinho lá no programa diário. Eu acabei de postar o link da Cotter TV aqui para que as pessoas possam se inscrever ali, ó, no canal. Está aqui no chat, você que está acompanhando no chat, você vai ver aí o link do canal da Cotter TV, só clicar no link aí. Eu vou fixar. Muito legal, que ótimo, que ótimo. A gente acabou de passar de 5 mil assinantes, é um canal jovem ainda, mas a gente faz diariamente o programa de política. Hoje teremos o Crisanto Figueiredo, e tem vindo grandes convidados também, como Breno Altman, não quero citar nomes, mas enfim, vários, né? Franklin Martins, grandes nomes aí, o Bem-vindo Siqueira já esteve conosco também, já prometeu que vai voltar. Então, e a gente está na luta lá, e quem está nessa luta precisa de apoio, né? Então, eu queria pedir o apoio, pelo menos da inscrição de vocês, se vocês puderem fazer isso, nós vamos ficar muito gratos, e podem ter certeza que vocês vão estar apoiando uma luta que não é só nossa, é uma luta que agora, especialmente com esses novos movimentos de hoje, pelo jeito vai ser cada vez mais necessária, né? E a gente tem que fazer a hora todo dia e lutar, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte, publicando livros da luta, e diariamente no canal também, além de algumas outras iniciativas que a gente tem, por exemplo, como no Instituto Cotter, onde a gente cria memes do bem para distribuir nas redes, com algoritmo, tudo, para começar a fazer frente para essa coisa que aconteceu contra nós aí, né? E também temos um portal de notícias, né, que é o noticias.cotter.com.br. Também a gente atualiza sempre lá todas as últimas notícias, é um portal de notícias normal. Muito obrigado, bem-vindo pelo espaço aí, muito obrigado a vocês, queridíssimos Felipe, queridíssimo Pedro, muito legal, muito, muito delicioso estar aqui com vocês, fico muito grato mesmo, e grato com todo mundo que veio nos assistir, colaborou aí com comentários, ou até com superchats e tudo mais. Obrigado, Salve. A galera já está falando que está se inscrevendo aqui. Tem uma galera que falou que já estava inscrita. Bem legal essa interação, essa troca. Muito legal mesmo. Felipe Braia, você que arrepiou não só a sala, mas o chat inteiro está arrepiado com sua interpretação final, com seu violão, dedilhando, caminhando e cantando e mandando sua mensagem final. Felipe Braia, é com você. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui presente nas segundas-feiras. Quero agradecer, preciso e sempre vou agradecer muito a Bem-vindo Siqueira por conta do espaço, por conta do carinho, por conta de todo o puxão de orelha, os abraços e o dar as mãos junto para a gente poder caminhar. Ao Pedrinho também pelo mesmo processo, tá ali sempre junto, sempre tirando as dúvidas, sempre presente, mesmo quando ele não está aqui com a gente nos dias, nos faz ficar
saudosos da sua presença. Ele está, assim, no backstage, né? Ali atrás, de vez em quando a gente escuta a voz dele. E o Cotter, é uma honra poder ter dividido esses momentos contigo. E eu queria aproveitar aqui em público pedir desculpas, porque na hora que você estava falando da Cotter TV, eu entrei aqui e vi que eu tinha visto os vídeos, mas eu não tinha me inscrito. Já me inscrevi, já resolvi o problema, já estou inscrito no canal. Então, e quero convidar todo mundo a se inscrever também no canal e aproveitar para divulgarem, para dar o like também aqui da live da gente, de Arte e Repressão, compartilhar essa live, fazer com que ela chegue para mais pessoas, para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui maravilhoso dessas discussões, esses debates, trazendo pessoas maravilhosas como o Cotter, Pedrinho, bem-vindo, e eu. E o Dimitri também, que vira e mexe e vem para cá. Então, ô, Felipe, vende o teu peixe do Sincopado. Se você quer ouvir mais de Felipe Braia, youtube.com/Felipe Braia, assim como está escrito. Vende o Sincopado. Qual é o caso do Sincopado? Meu canal Sincopado, música e história, que eu trago para vocês, além dos cortes dessa live aqui de Arte e Repressão, os cortes que vão ser feitos e publicados no canal, também tem histórias das canções brasileiras, das músicas brasileiras, não só do período da repressão, já falei algumas questões do Noel Rosa, das gravações que eram feitas antigamente, já falei de outros, de Elza Soares, por exemplo, né? E também aos sábados, antes da live do Bem-vindo, a gente tem uma live, eu e Juliana Guimarães, minha companheira, minha esposa, cantando música brasileira e conversando, batendo um papo. Na verdade, a gente abre a sala da casa da gente para que vocês possam estar presentes conosco, conversando, e muitas das pessoas que estão aqui no site, no chat com a gente, estão sempre lá no sábado. A gente também sentiu falta do Elvis Reis, que não foi lá também, mas enfim, é isso. Sincopado, música e história, tá vendo? Ó, como Bem-vindo pega pela mão, pega pelo braço e abraça e traz a gente. Eu não ia falar do canal, ele me trouxe para falar do canal, tá vendo? Que maravilha. Não fico dando mole, não. Está aí também nos comentários, o link do Sincopado também está nos comentários, só clicar aí. Bem-vindo Siqueira acabou de comentar aí com o link do Sincopado. Eu vou substituir aqui a mensagem fixada para que vocês possam clicar e dê tempo de vocês clicarem nisso aí. Bem-vindo Siqueira, detentor deste nome tão grandioso, desse canal tão maravilhoso. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do meu amigo Sálvio Cotter, meu biógrafo. Sou muito grato à sua boa vontade de estar presente aqui conosco. Neste momento, camarada Cotter, você está liberado, são 1h42, você tem 18 minutos para entrar na sua outra programação. Pode se retirar, que a gente compreende, e eu termino as minhas despedidas. Ninguém vai achar que é falta de educação, não. Mas eu vou ser breve, quero agradecer a vocês, quero agradecer ao Pedrinho, sobretudo ao Pedro Rocha, companheirão, que chegou em cima da hora, suado, disse: Bem-vindo, eu estou suado, como é que eu vou entrar com quem mais? Falei: não liga para isso não, pior sou eu que sou velho, com essa cara eu entro e não tenho vergonha, quanto mais você que é cheio de colágeno, está no auge do ângulo peniano, vai ficar preocupado com isso? Entra aí na live, você faz falta para nós. Então agradeço muito, agradeço o Felipe, agradeço todos vocês que estiveram conosco, fico feliz de saber do Senatore, que está na luta, que está firme, a NL, a Maju Soares, todos que tiveram, o Elvis que apareceu, estava na casa do sogro, pediu em casamento, já casou. Um abraço para vocês todos, muito obrigado.